Então, para mim foi muito isso, assim, o que me dava. Eu precisava ter esse senso de melhoria para É, não me sentir eu acho mal. que é isso que muitos concurseiros não fazem. Eu falo sobre isso também. Você tem que analisar o seu progresso. Você tem que ver, nossa, eu estava na casa dos 60, não, subi para 65, não, estou na casa dos 70. É muito sutil na hora que a pessoa está ali, mas quando ela coloca, sei lá, qualquer métrica, seja numa planilha do Excel, seja, tal prova eu fiz isso, tal simulado eu fiz isso, e começa a materializar, ela começa, porque o nosso cérebro precisa de recompensa, então ele se sente motivado para poder continuar. Eu também precisava fazer prova, eu também conversar com as pessoas, porque na minha época, deve ser a sua também, não tinha o Instagram, o povo Não. estava começando a fazer conteúdo, mas Fórum do Correio Web. no Correio Web, então você conversava com o nickname da pessoa e era lá. Então a gente tinha que ir lá sentir a energia, tinha que ir lá e falar, como é que é? Que às vezes a pessoa já falava, não, eu tô na segunda fase, não sei da onde, não sei da onde, e Era. perguntava. E O aí, famoso domingo, e cada depois um do ia para um domingo canto, no final todo mundo se pós-prova, encontrava ali, né? e os insights que a gente tirava das pessoas que já estavam mais na Mais na frente do frente, que era. a gente, da pessoa falando, não, foca no material só aquele, ele. E aí no começo você fala assim, será? Aí depois você vai vendo, não, é isso mesmo. É, eu senti muito isso. E o interessante é que você, por exemplo, passava para outra fase, como eles organizavam por inicial de letra, né? Então, na segunda fase, a gente sempre via as mesmas pessoas. A gente começava a ver as mesmas pessoas na segunda fase. Aí chegava em prova oral, as mesmas pessoas. Você via aqueles rostos conhecidos. Você tava naquela outra. Não, tava nessa. Né? E você vai passando. Agora, uma coisa que eu percebo é o seguinte, é que às vezes, não sei se isso acontece com seus alunos, comigo acontece, e na época, eu tive o insight de não raciocinar de uma forma que eu acho que é ruim. É você analisar prova por prova, como se a evolução fosse a cada prova. Eu analisava assim, na média. Então nunca era tipo, porque uma prova pode vir pior que a outra. Então você dá uma queda, não quer dizer que você não evoluiu ou está piorando, né? Às vezes uma prova não quer dizer nada, não quer dizer especificamente que você está piorando, né? É, Você percebe isso, eu, tipo, eu fazia hum, diferente. Eu analisava geral, do hum. tipo, eu fiz 60, 65. Só que aí eu analisava a matéria. Vou dar um exemplo. Eu ia muito bem em penal e processo penal. E se numa prova eu fosse ruim em penal e processo penal, eu ia entender o porquê que eu fui ruim. Era porque a minha revisão estava fraca, eu não estava entendendo, ou é porque o nível de dificuldade da prova estava elevada. E aí, quando eu entendi que o nível de dificuldade estava elevado, eu falava assim, isso aqui foi uma exceção. Aí eu falava, tá tudo bem, então isso aqui foi uma exceção. O E você que vê, às vezes, pela nota de corte, né? Cai, pela nota de né? corte também, então a gente tem que analisar isso. Toda, Porque eu né? sempre falo assim, a gente errar aquilo que a gente não sabe, normal, tá mais que certo. Agora, a gente errar algo que a gente estudou, que a gente viu, que a gente fez questão, aí isso aqui você tem que ligar o alerta e falar, ó, por quê? Por que que nessa matéria não deu certo? Por isso que eu falo isso para os meus alunos também, analisar global, mas analisar de forma por matéria e o porquê da matéria, porque às vezes a matéria, vamos supor, uma prova que cobrava mais lei seca, a pessoa deu um gás naqueles 30 dias e aí veio e cobrou mais doutrina. É raro, mas vamos supor. E aí ele não pode tirar por base aquela prova e colocá-la no meio como se ela fosse a regra.